Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Mais um resumo da reunião de quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. O irmão trouxe a pergunta: qual a finalidade de Satanás fazer híbrido? Papai Yausha está nos dando a condição de discernir o coração do inimigo, os planos do iníquos de Satanás e como e por que Satanás faz os híbridos. Lembrando, ele não é o criador, logo ele não pode criar nada novo. Então, já que ele não pode criar nada novo, do zero, algo novo, porque em Eclesiastes 1:9 diz: o que foi será, o que se fez se tornará a fazer. Tudo é uma repetição. Nada há de novo debaixo do sol. E o sol é uma representação de Yausha, o Criador. Mas Satanás quer ser como Yausha, o Altíssimo. Ele é imitador. Isso está em Isaías 14:14, que também faz um link com Apocalipse 14:14, mostrando Satanás querendo ser igual a Yausha, o Criador. E é assim que as escrituras conversam. Então, ele também quer criar. Como ele não consegue criar nada do zero, ele pega algo que Yausha criou e mistura para criar algo diferente, novo. E essa é a intenção dele, se tornando um criador, imitando. Ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Quando Yausha criou, ele pôs regras para que não houvesse nada híbrido, porque o híbrido não é a vontade do Pai. Aquilo não faz parte da vontade do Pai. Ele mostra a vontade dele colocando regras. Como Satanás é desobediente, imitador, ele faz híbridos. A palavra fala que, e isso é uma lei, o homem não vista de mulher, e nem a mulher de homem. E isso está em Deuteronômio 22:5. Aí Satanás coloca o homem vestido de mulher e a mulher de homem. Ele sempre querendo fazer algo diferente, novo, para afrontar, desobedecer. Aquilo que Yah ordenou para não fazer, ele faz para criar algo novo. Aí ele se torna um tipo de criador. E o híbrido já é um ser rejeitado, não tem salvação. É como a cidade de Sodoma, que estava habitada por híbridos e foi condenada e destruída, e foi mandado para lá as duas testemunhas de acusação, testemunhas oculares. O híbrido é o fruto da desobediência, e o híbrido é aquele que vai receber a marca do antimachia e vai adorar a imagem do antimachia. É a representação da marca de Caim, lembrando que Caim não é descendente de Adão, ele é descendente da serpente. Quem é contado como descendência de Adão é Sete, porque Abel morreu e não deixou descendente, e foi substituído por Sete. Foi colocado a marca em Caim, que matou o irmão, porque existia naquela época o vingador de sangue, que era para fazer justiça. Os próximos que nascessem poderiam fazer justiça, qualquer um, filho de Adão. Aí foi feita uma marca, e uma marca visível, que é a representação do final dos tempos, da marca do antimachia. Todos os que são descendentes de Caim, legítimos ou adotados, vão receber a marca, que é uma imitação de Mical, que vem marcar os filhos de Yausha, mostrando duas marcas. Uma é visível, que é carnal, a marca do antimachia, e uma invisível, espiritual, que é a de Mical. Essa marca de Mical é no entendimento. E por isso Satanás quer criar híbridos, para ser semelhante ao Altíssimo. Ele não pode criar nada de novo. Ele pega uma criação de Yausha e mistura para fazer uma coisa diferente. E por isso a lei na Antiga Aliança diz, em Levítico 19:19, não cruzará dois animais de espécie diferente no teu rebanho. Não semearás no teu campo duas espécies diferentes de sementes, jogando por terra o evangelho anátema, herege, de Mateus, que fala sobre o trigo e o joio crescerem juntos, e isso não podia acontecer, mostrando que Satanás engana o mundo inteiro, menos Filadélfia. Em Apocalipse 4:1 diz: depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvia falar-me, como trombeta, que a gente já sabe que é Mical, disse: sobe até aqui para que te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas, falando com Elrana.
Fui imediatamente movido pelo Espírito, lembrando de Atos dos Apóstolos, daquele anjo que aparece para Filipe. E ali Filipe, com o eunuco, faz papel de intérprete das Escrituras, pelo Espírito de Al. Isso está em Atos dos Apóstolos 8:26. E a mesma coisa, é o mesmo anjo, como esse anjo aqui, Mical, né, que é intérprete das Escrituras, mostrando que é o mesmo anjo. E quando Filipe interpreta as Escrituras para o eunuco, ele decide imergir. Logo depois que o eunuco foi imergido, Filipe é arrebatado pelo Espírito e ele foi arrebatado para outro lugar na terra. Já em Apocalipse 4:1, esse anjo arrebata Yalhana, dizendo: sobe até aqui, agora já é no céu, sobe até aqui, num lugar mais elevado do céu, que é o Monte Sião, onde está o trono de Yal Filho. E no versículo 2 diz: foi imediatamente movido pelo Espírito de Yal, e eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. E em Apocalipse 14:14 diz: depois disso, olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, de novo, né? A mesma visão, alguém sentado, semelhante a um filho do homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Mostrando quem? Papai Yalcha, que agora é Yal Filho, com uma foice afiada, sentado no trono. Mostrando que aquele trono de Apocalipse 4:1, ele é um trono de majestade, um trono de rei. Ele é o Rei dos Reis e ao Filho, o mesmo de Apocalipse 14:14. Por isso, em volta dele, os 24 anciãos, com coroa de ouro na cabeça. Apocalipse 4:4. E assim que as Escrituras conversam. Porque a nuvem é a representação de lugares celestiais, que tem sol, lua e estrelas. É no céu, celestial, no céu. Já na luz inacessível, é lugar de luz extrema, não tem noite. Aí, continuando em Apocalipse 4:6, diz: à frente do trono havia como que um mar vítreo, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes, cheios de olhos pela frente e por trás, com 4 faces: leão, touro, face de homem, águia em voo, e cada face 6 asas, e cheio de olhos ao redor e por dentro. E isso aqui é uma visão de um querubim. Um querubim tem 4 faces. E esse querubim aqui é Gabriel. E lá fala: dia e noite, sem parar, proclamam: Santo, 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 Mestre Yal, Todo-Poderoso. Aqui, exaltando Yal Filho, dia e noite, que está sentado no trono, nos lugares celestiais. Mostrando novamente onde está o trono de Yal Filho, nos lugares celestiais, onde há dia e noite. Por isso, no Salmo 24:7, mostra que depois que Yalcha volta da sua missão, acompanhado de Mical e seu exército, e Mical dá a ordem: abrir os portais celestiais para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Yal forte e valente. Lembrando a parábola em Lucas 12:4, no Evangelho Escritura de Lucas, que diz: não temeis os que matam o corpo e depois nada mais pode fazer, mas temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no fogo, porque Mical tem a chave do abismo. Temei a esse, Mical. Mical deu a ordem, abriu os portais e se prostrem ao Rei da Glória e ao forte e valente, e todo joelho se dobra. E eles obedecem e se prostram, porque esse que está falando com eles, dando a ordem, Mical, tem o poder de lançá-los no fogo, pois ele é que tem a chave do abismo. Por isso que em Lucas 8:26 mostra ali o endemoniado de Gadareno, possesso de demônios, que ao ver Yalcha começou a gritar, caiu-lhe aos pés e disse: que queres de mim, Yalcha, o Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, mostrando que Yalcha ia lançar eles no abismo e lá eles seriam atormentados. E essa é a condição de Mical, que tem a chave do abismo e pode lançá-los lá. E essa é a autoridade que ele recebeu, e ele usa essa autoridade sempre para exaltar o Pai dele. Por isso, ali, o endemoniado se prostra aos pés de Yalcha, fazendo conexão com esses que Mical deu a ordem para abrir os portais, para que entre o Rei da Glória e ao forte e valente, e manda agora se prostrem a ele, porque é assim que as Escrituras conversam.
E mostra essa condição também em Apocalipse 19, na volta de Yalxa, que é Mical, que agora é referido como Yalxa, porque recebeu o nome e as vestes de seu pai, que agora é Ial filho. Ali todo joelho se dobrará, todos vão se prostrar. Fazendo um link com Apocalipse 3:9, que diz: forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam Ialdins e não são. Forçareis que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. Prostrar é fazer reverência, porque a adoração é somente a Ial. E quem está falando é Mical, na condição de Yalxa, falando com o ancião. Lembrando que ele tem muitos diademas, mas eles vão se prostrar, fazendo reverência diante de Yalxa, mostrando em Apocalipse 22, o mesmo anjo Mical com a chave do abismo e tem uma grande corrente na mão, e ele que trancafia Satanás por 1000 anos e põe o selo para que não engane mais as nações por 1000 anos. E é assim que as escrituras conversam. Em Apocalipse 19:9, mostra ali o anjo Mical dizendo a Elhana, escreve: felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Caí então a seus pés para adorá-lo, dizendo Elhana. Mas ele me disse: não, não faças. Sou servo como tu e como teus irmãos que têm o testemunho de Yalxa. É a Ial que deves adorar. Pode até se prostrar com sinal de respeito, mas não adorar, porque Elhana viu toda a autoridade que esse anjo recebeu. Por isso ele achou que podia adorá-lo, mas não pode. Mas somente Ial pode ser adorado. Por isso que depois que Yalxa cumpriu sua missão, ele recebeu o nome de Ial, Ial forte e valente, para ser adorado, agora como Ial filho. E Mical recebe o nome de Yalxa e as vestes embebidas de sangue de seu pai, para que o nome nunca seja esquecido, se tornando o sacrifício perpétuo de seu pai. Por isso que no Salmo 45:18, Mical, que agora é referido como Yalxa, diz: comemorarei o teu nome, porque ele recebeu o nome, de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Ele celebra por ter recebido o nome, por tanta honra. Em Hebreus 7, mostra ali Ial, soberano, falando para Yalxa: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso é um dos títulos de Yalxa. E como Mical também tem muitos títulos, muitos diademas, mas eles não exercem esses títulos, essas funções ao mesmo tempo. Mostrando em Apocalipse 14:14, que o anjo Mical que sai do templo, gritando como trombeta para anunciar para Ial filho, que está sentado no trono: lança tua foice. Ali, Ial filho reina no trono dele, no lugar mais alto, e Mical, que agora é Yalxa, é sumo sacerdote, exercendo mais esse diadema, essa função. Mas eles não exercem todos os seus títulos ao mesmo tempo. E diz nas escrituras: ouve Israel, Ial é um e não existe outro além dele. Deuteronômio 4:35, 1 Reis 8:60. E quando fala Ial é um, não está falando da pessoa, mas está falando do nome. Ial é um, nome único de ser adorado. Não existe outro além desse nome. E quando fala ali em Apocalipse 14:14, o anjo saindo do templo mostra quem é esse anjo que cuida do templo. 1 Samuel 2:35 fala: farei surgir um sacerdote fiel que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável, porque a casa de Al foi abalada. As pedrinhas preciosas foram lançadas na terra. A casa ficou em ruínas, assolada. Por isso, São Paulo disse: vocês são o templo de Al, falando para a geração de Esmirna, porque as pedrinhas é que formam o templo lá em cima, aqueles escolhidos. Por isso, papai Yalxa diz: por que me chamais mestre, mestre, e não fazeis o que eu digo? O que faz o que eu digo é semelhante ao homem, Mical, que construiu sua casa, cavou fundo até a rocha, que é Yalxa, lançou ali o alicerce. Ele construiu uma casa estável. No Evangelho de Lucas 13:6 diz sobre a parábola da figueira, fazendo um link com Apocalipse 14:17, que fala do outro anjo que saiu do templo também com uma foice afiada. Esse anjo
esse outro anjo que saiu do templo, no Apocalipse 14, 17, também com uma foice. Em Lucas, fala do vinhateiro, que cuida da plantação da uva, e o dono da vinha. Aí o dono da vinha fala ao vinhateiro: há 3 anos venho buscar uma uva nessa videira e não encontro, corta-a. Ele, porém, responde: mestre, deixa ainda esse ano, para que eu cave ao redor e coloque adubo. Talvez dê fruto, caso contrário, tu a cortarás. O vinhateiro é Mical e o dono da vinha é Ialcha, porque em Colossenses 1,15 fala: tudo foi feito por ele e para ele. Ele é o dono da vinha. E o vinhateiro intercede e pede mais um ano, que linka com o sacerdote, que intercede pelo povo. E quando fala em Apocalipse 14, 17, que o outro anjo saiu do templo com uma foice, e que o outro anjo que tem poder sobre o fogo saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada, dizendo: lança a foice afiada e vindima os cachos da videira da terra. O anjo lançou então a foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor de Iau. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue, até chegar aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, fazendo um link com a parábola em Lucas. E quando fala do anjo que saiu do templo com a foice afiada, é Mical, que linka com Apocalipse 19, que diz que ele que pisa o lagar do furor da ira de Iau, que é o mesmo que lançou a foice afiada na terra, vindimando a videira e lançando-a depois no grande lagar do furor de Iau. Referindo a ele, Mical, que é o vinhateiro, o viticultor da plantação de uva, e ele que corta e pisa o lagar, porque mostra que Ialcha, pai, tem foice e Mical, filho, tem foice. Já o anjo que tem poder sobre o fogo, que fala em Apocalipse 14, 18, que sai do altar, linka com Apocalipse 8,3, que diz: outro anjo, o 8º, veio prostrar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos. Aí no versículo 4, fala assim: e da mão do anjo, a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Iau. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu-o com fogo do altar e o atirou à terra. E esse anjo que cuida do altar é Gabriel, e no altar tem fogo, mostrando que esse anjo que fala em Apocalipse 14, 18, que tem poder sobre o fogo, é Gabriel, que faz um link com Apocalipse 9, 13, mostrando Gabriel ali falando ao 6º anjo, que é Mical, trombeta de Iau, falando com ele: liberta os 4 anjos que estão presos. E esses 4 anjos aqui é o anjo da morte. Lembrando que esse anjo Mical, que subiu do Oriente e deu a ordem para não fazer mal à terra, o mar e as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Iau, mostrando que esse anjo Mical é que deixou preso o anjo da morte, até esse momento em que o anjo Gabriel lembra ele e pede: liberta os 4 anjos que está preso, porque chegou a hora, o dia, o mês e o ano. E Mical que liberta, porque é ele que tem a chave. E é assim que as escrituras conversam. E quando fala que esse anjo Mical é que vai pisar o lagar da ira de Iau, significa fazer jorrar sangue. Mostra isso em Apocalipse 19, 19. O cavaleiro, né, Mical, derrotando a besta e o falso profeta. E ambos foram jogados vivos no lago de fogo, e os outros foram mortos pela espada que saía da sua boca, da boca do cavaleiro. Aqui, Mical pisando no lagar da uva da terra, exercendo a ira de Iau, exterminando os desobedientes, os que seguiram o exército do Antimachia. Por isso diz em Lucas 12:4: não temei aquele que mata o corpo, mas temei aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar no fogo. E é assim que as escrituras conversam. Grato a Ialcha, grato a Iau. Grato a Ialcha, grato a Iau. Grato a Ialcha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Canal
Ensinos de Yao e Yaosha. Levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.